boa noite. Na nossa série de sabatinas com os candidatos ao Senado, hoje recebemos o terceiro candidato que participa conosco, Mauri Viana, natural de Sertãozinho, que é um distrito de Engenheiro Beltrão. Mauri Viana é sindicalista, foi presidente do Sindicato Rural de Manoel Ribas, fundou o Sindicato dos Trabalhadores de Cooperativas Agrícolas, o Sintracop, e tem base eleitoral entre os funcionários que prestam serviços em cooperativas de Guarapuava e Campos Gerais. Boa noite, candidato. Bem-vindo. Boa noite, Liz. Boa noite a todos. Esta sabatina é feita em parceria com o site Vanguarda Política e o portal Bonde do grupo Folha de Londrina. Ambos retransmitem simultaneamente ao vivo esta sabatina. Também estão na mesa meus colegas entrevistadores, Eduardo Simões, da Rede Mercosul Record News. Boa noite, Eduardo. Oi, Lígia. Boa noite para todos. Também está conosco a jornalista Elizabeth Castro, representando o site Vanguarda Política. Boa noite, Betinha. Boa noite, Lígia. Boa noite a todos. E o nosso também convidado, Roger Pereira, representando o portal Bonde da Folha de Londrina. Boa noite, Roger. Boa noite. E agora damos início à nossa sabatina de hoje, o candidato Mauri Viana. Candidato, sua primeira candidatura, nunca disputou outros cargos, por que logo o Senado, que é uma disputa tão acirrada? Olha, a disputa acirrada é dos sindicatos. Eu disputei várias eleições dos sindicatos e de federação. E venci todas as eleições que disputei. A eleição no Senado, porque no Paraná não tem Senado. Não existe Senado para o Paraná. Então nós estamos querendo ocupar esse espaço. Esse espaço está vazio e é preciso que alguém o tome. É preciso que alguém se invista de vontade de ser senador para o Estado do Paraná. Os três atuais são nulos, na sua opinião? Completamente. Não são senadores do Paraná. Nenhum e nem outro. Por quê? Porque não faz uma atuação para o Paraná. Um faz atuação para o Brasil. Joga confetes, faz jogo de cena. E os outros dois eram propensos candidatos a governador do Estado. Tanto é que ocorreu, são candidatos aqui. Eu tenho uma proposta muito séria, levar o Senado para nós acabarmos com isso. Senador que quer disputar uma eleição tem que renunciar ao seu mandato. Então ele renuncia e registra a candidatura. Aí nós vamos ter renovação automática no Estado do Paraná. O senhor está dizendo que fica fácil para ele parar nos 4 anos, digamos, na metade do mandato, disputar e depois voltar, se não eleito? Exatamente. Então, quer dizer, o cargo de Senado no Paraná, ele é um cargo de consolação para quem não conseguiu ser candidato ou não conseguiu se eleger governador. Aí ele sai candidato ao Senado, espera 4 anos, se candidata e se perder, ele tem mais 4 anos para se projetar ou para renovação ou para tentar novamente candidatura ao governo. Candidato, apesar de o senhor nunca ter disputado antes uma eleição, o senhor tem participação política intensa. Na campanha de 2010, o senhor apoiou o governador Beto Richa. Em seguida, o senhor se afastou do governador, fazendo críticas à entrada do PMDB no governo e a escolha do secretário Romanelli como secretário do Trabalho e a relação dele com algumas centrais, a Força Sindical e a CGT. Comentou-se na época que o senhor queria ser o secretário do Trabalho, é isso mesmo? Não, muito pelo contrário. Nós apoiamos o governador Beto Richa na época porque seria a renovação. O Osmar Dias já vinha há 30 anos fazendo política como secretário, estava viciado no sistema. E o Osmar Dias, no Senado, ele votou contra e tentou aprovar um projeto de lei que ia acabar com o fundo de garantia na multa. Quando o trabalhador demitido, aquela multa do fundo de garantia, ele queria acabar com isso. Ele atacou os trabalhadores também quando ele queria acabar com as férias e com um terço de férias também, evidentemente. E fez uma atuação e aprovou o projeto do fator previdenciário, que destrói o direito dos aposentados. Eu não poderia, como cidadão, como paranaense, como militante sindical, permitir que um monstro desse viesse a ser governador do Estado do Paraná. Então nós apoiamos o Beto Richa pela renovação, pelo bom mandato que ele fez na Prefeitura de Curitiba. Mas como se acontece na política no Estado do Paraná, ele cedeu a Secretaria de Trabalho, não para mim, Mauri Viana. Ele tinha concedido para o movimento sindical que nós, um grupo que apoiamos o governador... Que havia indicado o senhor. Não, havia indicado o senhor José Carlos Moreira Feliciano. O Feliciano seria o secretário. E o governador não honrou a sua palavra conosco, foi um homem sem palavra. Então, por isso, eu me afastei do governo, correto? E quem perdeu com isso, com o senhor Beto Richa, dando uma Secretaria de Trabalho para o PMDB que ele tinha derrotado? Quem perdeu isso foi os paranaenses.
O Eike Batista tentou montar aqui no Pontal do Paraná, apesar de 6 mil mão de obra especializada, e não conseguiu sair do trabalho fazer esses cursos para esses profissionais, veio profissionais do Rio de Janeiro para cá. Outros exemplos que tem espalhado por todo o estado do Paraná. As empresas não conseguem instalar no Paraná porque tem mão de obra, mas não tem mão de obra qualificada. E o Paraná não consegue qualificar essa mão de obra. Por quê? Porque a Secretaria do Trabalho não tem um planejamento de formação profissional. Candidato, mas a partir do Senado e também falando dos votos numa candidatura como essa, que o senhor igualou ali uma disputa mais acirrada nos sindicatos, qual é o público que o senhor imagina? Quantos votos o senhor imagina que consegue desses setores que lhe apoiam? Olha, eu costumo dizer o seguinte, a eleição do Senado são 8 candidatos. Não é uma eleição de deputado federal ou deputado estadual. Eu concorro com mais 7. Na hora da pessoa votar, ela vai ter que votar escolhendo 8 pessoas. Correto? Então ele vai analisar as propostas das 8 pessoas. E 80% da população do Paraná, sua pesquisa interna que eu tenho, ainda não decidiu o seu voto para o Senado. Apesar das pesquisas compradas que existem por aí, colocando um candidato com 80%, 90% dos votos, quando nós sabemos que ele tem mais de 60% de rejeição. O passado dele condena ele. Correto? Então, quer dizer, a grande mídia tem colocado como se há 3 candidaturas ao Senado. Mas, candidato, na verdade, são 8. O salário de um senador hoje é de cerca de R$27 mil. Junto com todos os gastos das verbas de gabinete, um senador custa ao país cerca de R$160 mil. O que o senhor acha desses gastos? A minha doação ao Estado do Paraná de R$2.500 por mês, porque eu ganho muito mais que isso. Eu ganho hoje R$30 mil como presidente da federação. Mas vai ser a minha contribuição para o povo do Paraná em receber R$2.500 a menos. Já conversei, já sabia disso, mas vai ser minha doação para o Estado do Paraná. Como assim, candidato? Explica melhor. O meu salário hoje na Fenatracop é de R$30 mil mês. O salário do Senado é 27 mil e pouco. Não, se eu pegar o salário de senador, eu não posso pegar o salário da federação. Correto? O é um, o é outro. Então, fica para a federação, então? Não, é lógico, a federação deixa de pagar o seu presidente. Com salário de 30 mil por mês, candidato, como é que o senhor não declarou nenhum patrimônio à Justiça Eleitoral? Veja bem, para você ter patrimônio e ser declarado na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, você não tem a obrigatoriedade de você declarar o que você possui ou deixa de possuir. Eu possuo um monte de inimigos empresariais, correto? Meu patrimônio não chega a mais que R$700 mil, é um apartamento que eu possuo. E esse apartamento não está quitado ainda. Então, se eu vou lá e declaro que esse apartamento era meu, eu não tinha como declarar que não está quitado. Correto? Então, entendeu como é que é? Então, não é uma questão que ganha R$30 mil que você mantém 2 casas, uma em Brasília e uma em Londrina. Correto? E viajo, vou para Brasília e volto. Esse custo cai dentro desse orçamento, desse salário que a gente possui. Candidato, vou pedir uma licença que a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e volta em instantes, então, conversando com Mauri Viana, que discute o Senado pelo PRP aqui no Paraná.